Estou aqui com a Michele, ela que está nessa luta, na batalha pela vida, e ela vai contar um pouco para a gente sobre como foi a descoberta dessa doença. Eu sentia muitas dores, como uma torcicolo no meu pescoço, há muito tempo, faz muitos anos isso. Já faz anos, hein? Anos que essa dorzinha vem me acompanhando, mas a gente nunca dá bola, né? É uma dorzinha simples que você toma um medicamento e ela passa. Porém, de 40 dias para cá, essa dor foi piorando, né? Foi ficando muito forte e fez com que eu procurasse um especialista, né? E fazendo um primeiro exame para saber do que se tratava, o resultado não foi muito legal, porque ele viu que tinha algo ali que na verdade ele não sabia nem o que era, mas que ele soube que estava pressionando a minha medula. E aí a gente descobriu que a dor que eu sentia era por conta desse tumor que está grande e que pressiona a minha medula e envolve a minha artéria vertebral, né? E com isso, então, o meu pescoço fica meio travado, assim, como se eu tivesse uma torcicolo mesmo. No caso, o meu tumor é um tumor cervical. Então, ele é localizado na terceira vértebra da cervical, né? Então, imagine, isso é uma vértebra e o meu tumor está aqui. Só que na vértebra, ela tem uns buraquinhos, faz com que ele adentrou a vértebra e com isso pegando a medula que fica no meio, né? As vértebras, na verdade, são para proteger a medula. E então, por isso que ele está fazendo essa compressão medular. Eu fiz a tomografia, na tomografia não saiu muita coisa, e aí automaticamente ele já mandou eu procurar um neurocirurgião urgente para fazer outros exames para poder verificar, né? E assim foi feito. Eu fiz ressonâncias, né, para poder ver o que se tratava, e sabiam que era um tumor, mas não sabiam como proceder com esse tumor, né? Então, eu procurei vários médicos, a gente foi em muitos lugares e fiz vários tipos de exame, inclusive eu estou me recuperando de um exame que chama angiografia cerebral, que é como se fosse um cateterismo, né, mais comum, que ele coloca um catéter aqui na artéria, né, na femoral, e ela sobe e vai até o cérebro, passando pela minha vertebral, né, a artéria aqui, para saber. Por quê? Os médicos, eles tinham optado em tirar a minha artéria para poder retirar 100% do tumor. E, assim, é algo muito complicado, porque a minha artéria irriga meu cérebro. Como que tira? Como que vai entupir essa artéria simplesmente? Então, eu poderia correr muitos riscos. Então, com isso, eles fizeram esse exame para ver se tem como retirar o tumor em volta e eu continuar com a minha artéria. Eu fiz a tomografia aqui em Franca e a primeira ressonância. Eu fiz aqui em Franca. Aí depois eu fiz exame fora, né? Eu procurei outros lugares e fui para São Paulo, né? Eu fiz exame em São Paulo e os exames lá realmente constataram o que era, né? O tamanho correto. Aqui em Franca eles colocaram no laudo um outro diagnóstico chamado cistos de Tarlov, que é algo que acontece mais frequente, mas que o médico bateu o olho, não, isso não é um cisto de Tarlov, isso aqui é um cordoma. Que lá em São Paulo é muito, assim, é mais comum do que aqui, né? Uhum. Geralmente todas as pessoas que têm procuram grandes centros porque eu preciso de fazer uma cirurgia que tenha profissionais, assim, equipados, qualificados, experientes em tumor nessa região, para que eu não corra risco nenhum de vida. Então esse foi o motivo que a gente foi para lá. E os exames lá também, assim, são muito precisos, passam um diagnóstico correto, muito diferente do que eu tive aqui. Eu não posso fazer biópsia, porque devido à compressão medular, a biópsia, quando é feita por punção, ela gera um sangramento no tumor. E o sangue não pode ir à medula, né? Então, por conta disso, os médicos optaram em não me fazer biópsia. Porém, com a experiência que eles têm, as imagens, as ressonâncias, é chamado de cordoma, que é um tumor que se origina das células do cordão umbilical, né? Que todos nós temos na coluna, mas algumas pessoas, sofrem uma anomalia genética e viram um tumor. No primeiro momento, eu fiquei muito desesperada. E eu procurei, assim, saber disso. Eu joguei na internet imagens, eu procurei ressonâncias de tumor na coluna, não sabia do que se tratava.
E uma alma caridosa me ligou, falou, olha, eu operei, estou vivo, vai para o hospital tal, procura o médico tal. E assim eu fiz, porque eu não estava tendo muitas respostas aqui. E aí a gente foi direto para lá e procurou, e lá o Dr. Marcos me atendeu assim, sem comentários, com uma humanidade fora do comum e entendedor de tudo que é esse tumor. Fica calma, vai dar certo, só que você tem que fazer aqui. Aqui eu tenho tudo, aqui eu tenho equipe, aqui eu tenho experiência, porque eu já fiz uma cirurgia dessa muito bem sucedida, me mostrou a pessoa, tá viva, tá bem. E os equipamentos, né? Eu preciso de equipamentos que me monitoram, eu preciso de equipamentos específicos para retirada desse tumor, e que eu encontrei lá. A gente tentou outros hospitais, sim. Na verdade, a primeira opção que a gente tem, né, é o que todo brasileiro teria que ter, que é saúde pública, né? Infelizmente, o meu caso, não dá, porque eu procurei o Hospital Barretos, eu procurei em Ribeirão, mas eles não têm uma equipe multidisciplinar experiente que consiga retirar esse tumor com sucesso. Primeiramente, quando eu fui para Barretos, ele me mandou para outra cidade. Não, você tem que ir para outra cidade para fazer esse exame. É um tumor raro. A cada 1 milhão, uma pessoa tem. Eu chorava desesperadamente, porque Jesus vem me confortando todos os dias. No primeiro momento, eu digo assim, é muito difícil. Mas, a cada dia que se passa, as portas vão se abrindo. E você descobre que você tem algo raro, você tem algo que é difícil, mas que para Deus nada é impossível. Que você vai conseguir e que todas as pessoas passam por momentos difíceis na vida. O primeiro momento é triste, mas eu vou ser bem sincera, eu acho que a minha família, os meus amigos e principalmente Deus, assim, vem me amparado demais. Devido, assim, à localização dele, por ele estar um pouquinho na frente, um pouquinho atrás, pode ser que sejam feitas 2 cirurgias, né? Isso quem vai decidir é o médico lá na hora, porque se ele olhar e falar, não, ela dá conta, ele faz. Se ele achar que eu corro algum risco de vida, ele não vai fazer, então ele vai fazer em 2 etapas. A ideia de fazer a campanha, eu acho que surgiu da minha família, né, de elaborar algo para arrecadar fundos, devido, assim, a campanha do Davi Miguel ter dado muito sucesso, e a gente pensou, olha, por que não, né? A população pode ajudar. E aí a gente fez a arte lá na faculdade, eu tenho só a artezinha do panfletinho, falei, olha, eu já vou mandar para os meus amigos, e eu não sabia que ia ter tanta repercussão, assim, do dia para a noite, eu não sabia que eu era tão querida, porque as mensagens que eu estou recebendo é fora do comum, vocês não têm nem noção. É muito amor, é muita bênção mesmo, muitas pessoas me ajudando. E criaram até um grupo no WhatsApp, vão fazer festa, jantar, nossa, tanta coisa, eu nem sei. Camiseta, pedágio, consigo já iniciar o tratamento, porque o meu médico, ele é muito humano, conforme eu disse para vocês, e ele sabe da nossa situação. E apesar disso, ele quer me curar, ele quer fazer o procedimento em mim, quer me ajudar. Então, ele sabe que a gente está fazendo campanha, que meu pai está fazendo de tudo, e ele vai me operar, né? E ele vai deixar a gente pagar essa cirurgia, né? Depois. Dia 26, sexta-feira, né? Meu pai e minha mãe vai para São Paulo para marcar, porque o meu médico ele estava num congresso, ele volta dia 25, e só que a cirurgia vai ser, ele já avisou para nós por WhatsApp, vai ser na primeira semana de setembro, porque tem urgência, não pode esperar. Ele já operou esse caso, ele já operou 2 casos desse, né, pai? Um foi a Renatinha do vôlei, não sei se vocês conhecem. Renatinha do vôlei que participou das Olimpíadas. Eu consegui falar com ela, ela teve também no mesmo lugar que o meu. Inclusive, ela tem uma cicatriz no pescoço por conta disso. Foi o Dr. Marcelo que operou, que é o ortopedista que também vai participar da minha cirurgia. E o outro caso é um rapaz do Rio de Janeiro que se chama Henrique, que também teve, idêntico ao meu, e operou, graças a Deus está ótimo, não teve nenhuma sequela. Então, assim, essa realmente, gente, é a opção que eu tenho. Esse médico virar para mim e falar, eu operei e ele tá bem, é a única coisa, assim, que eu vejo que pode salvar a minha vida. É um médico bem qualificado e que abaixo de Deus vai ser
usado assim da melhor maneira por Deus para me operar. Eu agradeço muito a Deus, muito, muito, porque a experiência de passar por isso é única e o aprendizado é só realmente quem passa. Esse problema meu, ele poderia ter dado no meu cérebro e não deu. Então, assim, ele deu num lugar muito mais fácil de ser tirado. Então, eu agradeço a Deus por estar sofrendo com isso, mas que eu estou aprendendo, porque eu tenho a certeza que eu vou ficar viva para ajudar muita gente que está passando por isso e não tem a mesma condição, tanto psicológica quanto financeira, para angariar fundos, para ir correr para lá, correr para cá no hospital. E até falei pro meu pai que depois que isso tudo passar, às vezes eu quero trabalhar mais assim em prol das pessoas, sabe? Porque só quem passa mesmo um sofrimento muito grande para entender quando é uma mãe igual do Davi Miguel pedir uma ajuda, é porque realmente o sofrimento é muito grande. Então, por um lado, é muito ruim, claro, a gente fica triste, ninguém quer passar por uma situação dessa. Mas eu me sinto bem, me sinto forte, agradeço a Deus pelo problema ter solução, tem gente que não tem solução. E agradeço a Deus por ser jovem, poder passar por uma cirurgia, não ter nenhum problema cardíaco, não ter nenhum outro tipo de problema de saúde. Imagina se fosse um idoso. Até antes de descobrir, né, na terça-feira, eu sempre trabalhei muito, eu sempre corri, eu nunca tive tempo de parar. É conferência, é viagem, é isso, é aquilo, tentando ganhar vida, pulando igual pipoca, igual todo mundo, né? E o dia que eu descobri foi horrível, porque minha vida parou. A faculdade, meu trabalho, eu já liguei para minha coordenadora desesperada. Olha, eu não posso ir, me ajuda, eu não sei o que eu faço. E a vida da gente para, mas é só por um momento, porque depois ela continua.